Olá, pessoal, de volta para a nossa aula a respeito das brincadeiras na infância e a construção do conhecimento. E eu vou compartilhar agora a continuação dos slides para vocês acompanharem. Bom, então, nós estávamos falando a respeito das brincadeiras, objetivos de aprendizagem, e não vamos mudar o assunto, tá? Até mesmo antes de falar deste slide, eu quero falar a respeito de uma citação que eu peguei, porque eu já falei de Vygotsky, falei dos teóricos do artigo, falei da Base Nacional Comum, e agora eu vou falar do Piaget e Inelder, uma citação deles de 2001. Vejam que interessante. O lúdico incentiva a criança a agir de maneira ativa, reflexiva, questionadora, curiosa, torna um ser social que cria e respeita as regras impostas pela sociedade, tendo em vista diversas brincadeiras e jogos que representam uma situação-problema. Sendo esta resolvida pela própria criança, em que a mesma descobre a solução de forma criativa e inteligente, possibilitando-lhe o desenvolvimento intelectual. Vejam que interessante que de formas diferentes, desculpe, tanto Vygotsky, assim como Piaget e Inelder, assim como a Base Nacional Comum Curricular, assim como o Chateau, aquela situação de 1987 que eu falei para vocês, todos estão dizendo de formas diferentes a mesma coisa. O quê? Aquilo até mesmo que vocês de repente já estão acostumados a ouvir. Que o lúdico, as brincadeiras, os jogos, as interações são papéis principais e importantes na educação infantil. Elas desenvolvem inúmeras habilidades. E vejam agora que interessante, neste slide que vocês estão olhando aí, ele foi construído pelos teóricos do artigo, que eu coloquei lá nas referências no primeiro vídeo, eu vou colocar aqui também, e vou até colocar em modo apresentação para ficar mais fácil. E eles colocam alguns dados organizados pelos autores, no caso Miranda e Teixeira, a respeito do brincar e a aprendizagem. Percebam que em uma coluna eles colocam inteligências, na outra linhas de estimulação. Nas inteligências, essas inteligências elas estão muito relacionadas com as múltiplas inteligências de Gardner. Seria interessante depois, se vocês puderem pesquisar a respeito dele, também analisem sobre o quão importante é ter conhecimento em relação a isso. E claro que estes dados que foram criados pelos autores foram com base no brincar. Então vejam que mais um teórico, então Vygotsky, Piaget, Chateau, Base Nacional Comum Curricular, e agora até mesmo se for com base no Gardner, mais um que fala a respeito do brincar. Então vejam lá, a inteligência linguística com o brincar, o que a gente pode estimular? Vocabulário, alfabetização, memória verbal. Na inteligência lógico-matemática, a gente desenvolve conceituação, sistema de numeração, pensamento lógico. Na espacial, lateralidade, orientação temporal e criatividade. Na musical, percepção auditiva, estrutura rítmica, compreensão de sons. Na corporal, motricidade, coordenação visomotora e tátil, percepção de formas, peso e tamanhos. Naturalista, curiosidade, exploração, descoberta, interação. Pictórica, reconhecimento de objetos, cores, formas e tamanhos. Pessoal, percepção corporal, autoconhecimento, relacionamento social, administração das emoções, ética, empatia, comunicação e interpessoal. Na verdade, eu acho que eles tiveram como base, de repente, alguns estudos do Gardner, mas também alguns outros teóricos também, porque o Gardner também fala da inteligência intrapessoal, da interpessoal especificamente. Eu acredito que eles organizaram as informações com base no que Gardner fala, entre outros documentos, e acabaram chegando nessas informações que são super importantes e que nos mostram de forma mais clara e específica, assim como articulando com o que a Base Nacional Comum Curricular fala a respeito dos objetivos de aprendizagem, agora aqui a estimulação, ou seja, uma outra forma de se observar o que a gente consegue estimular na educação infantil. E o desenvolvimento social e científico da linguagem, do meio físico, das relações sociais, esses são ensinamentos que servem como referência para o sucesso lá no futuro, né? Eles estão ali
para serem desenvolvidos, e todas essas experiências que podem ser desenvolvidas, elas serão importantes lá na frente, que é aquilo que eu já estou dizendo há um tempo, falei no vídeo anterior também. Se a gente deixa algumas situações fragilizadas, essas situações fragilizadas serão pesos, podemos dizer assim, potenciais problemas lá na frente no que se refere ao desenvolvimento, a novas aprendizagens, socialização, entre muitas outras coisas. Então, continuando com o nosso slide, eu coloquei uma situação bem específica do Vygotsky, tá? Aqui está escrito, vou arrumar aqui. Bom, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. Olha lá, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de lente de aumento, o brinquedo também toma as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento. Então, olha lá, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. Ele se comporta além. Por que ele se comporta além? Porque ele coloca seu conhecimento em prática. Ele precisa entender, ele precisa fazer, então o brincar faz com que ela se desenvolva além daquele momento que ela está vivendo com aquela brincadeira, antes da brincadeira, na bem da verdade, né? Então costuma-se priorizar o conceito de aprendizagem como sendo somente ações que ocorrem nas escolas como produto de ensino. No entanto, pessoal, a aprendizagem envolve hábitos, aspectos da nossa vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais e procede de toda estimulação que recebe no decorrer da vida. Assim, a ludicidade é utilizada como forma de sondar, introduzir, reforçar conteúdos e conceitos, fundamentos no interesse do aluno em sua satisfação com o aprendizado. Então, vejam que sempre nós temos a satisfação, nós temos, entre outras questões que são colocadas com a brincadeira, tudo em prol do aluno, tudo em prol daquilo que ele pode desenvolver, tudo em prol daquilo que ele pode fazer da melhor forma dentro da educação infantil e, claro, sempre tendo como subsídio e apoio a prática do professor, que isso é óbvio, né, pessoal? Então, nós temos aí, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a transição entre essas duas etapas da educação básica, porque agora nós estamos falando da transição um pouco, né, da educação infantil para os anos iniciais, requer muita atenção, tá? Então, vejam bem, eu estou falando aqui da transição da educação infantil, vou até marcar aqui, ó, educação infantil. Eu estou de lado para anos iniciais. Então, é dessa transição que nós estamos falando agora. Para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. A gente precisa ter ciência de que não pode ser uma ruptura. Esta ruptura, ela já acontece quando a criança sai dos anos iniciais e vai para os anos finais. No caso, mais conhecido, ensino fundamental 2, quando ela entra no sexto ano. É uma ruptura que acontece. Se vocês perceberem as habilidades e a potencialidade de cada habilidade que é desenvolvida nos anos iniciais, se vocês forem percebendo pelas avaliações em larga escala, como elas vão se perdendo no ensino fundamental, no ensino médio. Então, nos anos iniciais é feito um trabalho muito importante, no Fundamental 2 e médio também, mas o problema é que existe uma ruptura. A criança sai de um processo de anos iniciais, tendo uma única professora, 3 professores no caso, né? Uma professora para todos os componentes, uma de arte, outra de educação física. De repente, a criança, atualmente, ela se vê até com 11 professores por causa de novos componentes que entraram. Então, é bem complicado. Então, enquanto uma professora, às vezes, ficava
na matemática 3, 4 horas ali na sua aula, hoje a criança fica 50 minutos num dia, entra professor, sai professor, então é uma ruptura que até entrar no ritmo ela é bastante complicada. E esta ruptura não pode acontecer da educação infantil para os anos iniciais. Então precisa ter muito equilíbrio, precisa ter muita sensibilidade em perceber como as crianças estão chegando e como vocês estão preparando essas crianças para os anos iniciais. Então, se for o caso, é muito importante que haja uma comunicação entre, se for possível, tá? Uma comunicação entre os professores da educação infantil com os professores dos anos iniciais, se for possível ter um relatório ou um portfólio dessa criança, ou até mesmo uma pasta de atividades do que ela desenvolveu, ou algo registrado, é muito importante, porque nos anos iniciais, esta característica das interações e das brincadeiras, elas continuam, mas elas vão perdendo um pouco o foco só da brincadeira e por trás do desenvolvimento de habilidades, sem que a criança saiba, mas ela começa a tomar uma outra perspectiva. Hoje em dia, a brincadeira, ela é um subsídio, por exemplo, para se entender matemática. Hoje em dia, a interação é um subsídio para se entender história e geografia. Então, ela começa a perder um pouco o papel de principal e começa a tomar uma posição de papel secundário. É isso que a gente precisa entender, mas essa ruptura, esta transição precisa ser feita de forma muito adequada para que não haja essa ruptura muito brusca para a criança, muito bruta, porque daí ela vai estranhar. E aí é o que acontece naquela ruptura que eu já falei para vocês, ela vai estranhar, e aí a gente começa a criar barreiras, começa a ficar muito dificultoso. Então, precisa ver bem, precisa analisar muito bem, precisa até mesmo começar a preparar essas crianças quando elas estão com 5 anos, lá na fase de crianças pequenas, né, como a Base Nacional Comum Curricular coloca, no caso da pré-escola. Então, até mesmo faz parte do papel do professor começar esta transição, tá? Começar a mostrar para elas, começar a falar das brincadeiras, de repente, se for possível, começar a mudar um pouco a prática, não só brincadeiras, não só jogos, mas começar numa outra perspectiva que vá caminhando, que vá fluindo de forma muito tranquila, para que não haja, de repente, essa visão de que foi algo muito bruto para a criança, de que houve uma ruptura, ou de que foi muito duro, houve uma certa rigidez nisso, tá? Então, torna-se necessário, pessoal, estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Então, vejam só, é importante para a criança e também é muito importante para o docente saber, para ele ter uma visão. Geralmente, há escolas que têm anos iniciais e anos finais. Então, esta conversa, esta preparação de um segmento para o outro se torna mais fácil quando é numa mesma unidade escolar. Mas quando são em unidades escolares diferentes, às vezes é interessante ter uma reunião de equipe gestora da escola, ou, se possível, em um momento de formação, que as escolas têm, né, principalmente as escolas da rede pública, elas têm aqueles momentos de formações, de repente um momento de conversa, que seja por videoconferência, ou por gravações, ou para o professor gravar um vídeo e falar, olha, a turma que está indo para essa escola, eles têm tais e tais características, conseguiram tais habilidades, foi possível fazer isso, fazer aquilo, para o professor saber como que ele está recebendo e até mesmo para ele saber como traçar o seu trabalho no início do ano, tá? Então, é importante ter essa interação, ter essa conversa, entre outras situações pertinentes para o momento. Bom, as informações contidas em relatórios e portfólios ou outros registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do ensino fundamental, que foi basicamente tudo que eu estava dizendo aqui. Conversa ou visitas e troca de materiais entre professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais
são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa de vida escolar. Isso é super importante, isso faz parte do processo. Às vezes é trabalhoso, é dificultoso, mas faz parte. Faz parte a gente estar ali, faz parte a gente entender todo esse processo, faz parte a gente ceder informações e faz parte a gente receber informações. Na nossa vida escolar, a gente acaba passando por diversas esferas. E nestas diversas esferas, nós nos deparamos com muitas coisas. E muitas vezes a gente fala, poxa vida, eu não recebi, eu não fiz, mas não vamos fazer igual, vamos fazer diferente. Então, se for possível, tenha em registro, porque às vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu registro o quê, faço o quê? Educação infantil são registros. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão registrar, vocês vão trabalhar, vão registrar novamente. De repente, vocês podem fazer um registro de forma mais geral, mas pelo menos o professor vai saber. Se você conseguir fazer de forma mais pontual, por aluno, muito melhor, tá? Mas é interessante ter este controle para quem recebe e para quem vai encaminhar estes alunos, tá bom? Então, pensem a respeito disso, vejam muito bem como será a prática de vocês e vejam o como é importante vocês cederem informações e também vocês receberem informações, tá? Só para não perder o hábito, aqui estão os materiais que eu acabei utilizando, além da Base Nacional Comum Curricular, mas é muito importante que vocês tenham em mente toda essa questão, principalmente da aprendizagem da criança na educação infantil. Vocês viram o tanto de situações e o tanto de coisa que elas podem desenvolver neste momento. Isso na base nacional, isso de acordo também com os que os teóricos dizem, de acordo com aquele quadro que consta no artigo que eu usei para essa aula também. Vejam que em dados momentos e diferentes, eles falam da questão da aprendizagem, dos objetivos em relação à prática do professor com essas crianças. E claro, sempre finalizando com essa questão do registro, de vocês perceberem o quão é importante vocês terem e fornecerem, e também o quão é importante receber para dar início ao meu trabalho docente no ano letivo. Então, pessoal, reflitam sobre isso, pensem direitinho e já comecem a traçar aí a prática de vocês, já comecem a traçar toda essa perspectiva importante dos eixos formativos, dos eixos estruturantes que nós temos, as interações e os jogos e as brincadeiras, que eles garantem direitos. Com base nesses direitos, nós temos alguns objetivos de aprendizagem que precisam ser desenvolvidos na educação infantil, e claro que são objetivos de aprendizagem que, podemos dizer assim, potencializam a criança para a vida, tá bom? Pessoal, até mais, tchauzinho, conversamos nos nossos canais. Então, lembrando, conversamos nos nossos canais de comunicação, que são sempre os mesmos, WhatsApp e Google Meet, e vocês sabem os horários que eu estou lá. Tchauzinho, pessoal, até mais, aguardo vocês.